muitíssimo feliz, né, com a temática da nossa conversa, não é uma palestra, mas é uma conversa, porque hoje exatamente eu tive esse contato com os espíritos e com a espiritualidade, né, essa força que nos move. Então, lá, a partir do nosso trabalho, da nossa conversa, a gente vai informando um pouquinho sobre isso. A nossa temática de hoje é como a espiritualidade pode ajudar no seu dia a dia. E aí a gente tem uma figura pensando isso, né? Como é que pode? Será que pode? Será que não pode? Será que tem realmente condição dela nos ajudar naquilo que é cotidiano? Porque aquilo que é imprescindível, a gente pede e sabe que ela pode. Mas e no cotidiano, no dia a dia, nos nossos afazeres domésticos, no trabalho, nas relações afetivas, amorosas? Como é que isso pode acontecer? Eu contribuo para que a espiritualidade possa me ajudar ou eu contribuo para que ela não tenha condição de me ajudar? E quando ela não me ajuda porque ela não quis, simplesmente se aborreceu comigo, ou fui eu que provoquei, não é? Então, qual é a importância da espiritualidade para as suas vidas, para a minha vida, para a sua vida? A gente já se fez essa pergunta? Pode passar. Então, vamos refletir um pouco, né? Pressões sociais, os pesados compromissos profissionais e financeiros, os problemas de ordem pessoal. Alguém já se viu nesta condição? A cabecinha balançando. Tem gente que não. Bianca não se vê nisso, né? Ela está alheia a tudo isso. É uma vida tranquila, né, Bianca? Tá vendo? A gente vai pedir uma palestra à Bianca de como ela consegue esse equilíbrio. Não tem ninguém, né, Bianca, que não se veja nessas dificuldades. As pressões sociais, a gente tem que fazer, a gente tem que dar conta, a gente tem que responder o e-mail, a gente tem que participar das reuniões virtuais. E aqui a gente tem 3 pessoas expertas em reuniões virtuais, Sâmia, Bianca e Elisângela. Né? Eu, pelo menos, não conheço gente que está vivendo mais de forma remota do que essas 3. E sabe que, quando há uma reunião como essa, há também uma cobrança futura. Não é só para reunir e saber como é que você está, é reunir e te dar uma demanda. Os compromissos profissionais e financeiros, nós estamos em pandemia, mas as contas estão aí todas para pagar, não é? Todas elas, e as condições, porque agora a gente está gastando muito mais, estamos em casa, as despesas aumentaram. Então, como é que está nossas cabeças? Os problemas de ordem pessoal, aquele que só eu sei quando a porta fecha, quando a porta do quarto fecha, ou se eu moro sozinha, quando a minha porta de entrada fecha. O cidadão e a cidadã têm pago um preço muito caro por isso, para viver isto, para viver essa realidade tecnológica, essa realidade de consumismo, de materialismo, a sua saúde física, mental e espiritual. A gente tem comprometido isso e não se dá conta. Não, eu vou dormir daqui a pouco, não, nesse instante, não é, Samia? Daqui a pouco, aí 2 horas da manhã, está mandando uma mensagem, está respondendo uma mensagem. Não, mas era só um tempinho. Quando você viu, amanheceu o dia, e qual foi mesmo o comprometimento da sua saúde orgânica e da sua saúde espiritual? Se você tinha um trabalho, se você tinha um compromisso com essa espiritualidade, ou mesmo que você não tinha trabalho nenhum, você precisava conversar com ela para poder, com esses espíritos, para poder colocar em dia a sua própria vida, e você não conseguiu fazer. Ou seja, a gente está no mundo de muitos movimentos, e a gente está parecendo um dínamo desordenado, porque quando ele é ordenado, ele vai provocar algo positivo. Se ele se desordena, ele não provoca nada. Ele provoca só os danos, não é? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão será
até o fim de 2020, a doença mais impactante do planeta. 2020 é amanhã, gente. 2020, já estamos hoje, e amanhã é 2021. Então, a gente já está vivendo esse impacto. Ou vocês não têm visto isso na fila dos supermercados, dos bancos, do ônibus, vocês não têm percebido como as pessoas estão, não é? Em relação a essa desordem e a questão depressiva. Manhã não tem saído muito, mas às vezes, quando ela vai em um banco fazer alguma coisa, ela sempre precisa de uma ajuda do técnico do banco. E eu não sei como aqueles técnicos conseguem lidar com as pessoas enlouquecidas, elas querem a atenção exclusiva do rapaz. Elas não se contentam em estar na fila e ser a próxima. Se ele está atendendo alguém, aí ela vai para o lado e ela quer retirar aquela atenção para ele. Isso é um estado depressivo, é um estado de desordem mental. E daí, quando chegar dezembro de 2020, como é que a gente vai estar? Se a gente não tomar uma providência. Uma pesquisa em março de 2019 mostra que o país possui as maiores taxas de incapacidade por depressão, 9,3 de depressão e 7,5 de ansiedade. A gente está se batendo com essas pessoas na rua. É por isso que uma tombada no ombro está resultando em morte, assassinato, espancamento. Ninguém espera mais uma explicação. Ou, desculpe, eu não vi, né? Você já recebe de lá uma violência, um desaforo, porque as pessoas estão nessa faixa aqui de depressão e ansiedade. E isso é assustador. Pode passar. Você acredita nos muitos benefícios da espiritualidade em sua vida? Quem acredita, levanta o dedinho aí. Todo mundo acredita, não é? Mas de vez em quando a gente parece que não acredita, não. Porque a coisa tá feia, tá difícil, e aí a gente entra logo no estado de desequilíbrio. Estado de desequilíbrio mostra um nível de fé baixa em si mesmo e no seu anjo guardião, nos espíritos simpáticos que tomam conta de você, nos anjos guardião, porque nós temos uma legião de pessoas, de seres magníficos que nos ajuda a dar continuidade nessa vida. E basta algo não sair naquele trilho que nós colocamos, e aí a gente diz assim, eu não sei pegar atalho. E quem disse que era para andar no trilho? E quem disse que para chegar naquela faculdade eu tenho que fazer isso dessa forma? Eu posso pegar um atalho e chegar lá também, mas a gente não se permite. Mas o atalho vai ser mais difícil. Mas se pelo atalho eu também consigo, eu vou lá e faço o enfrentamento. Mas a gente tem medo disso, não é? Com o esgotamento mental e emocional das pessoas, a quem ou que recorre para superar os desafios diários da vida. Se eu não estou podendo falar com meu pai porque está desordenado, com minha mãe porque está desordenada também, desequilibrada, o meu marido está desequilibrado, minha esposa está desequilibrada, minha namorada está desequilibrada, meu namorado, meu amante, meu amigo, e aí eu divido isso com quem? A resposta para isso, além do tratamento clínico, imprescindível apoio material, pode estar mais perto do que pensamos, o exercício da espiritualidade. Então, nós estamos principalmente agora, nesse momento de pandemia, em que as pessoas dizem que estão chegando perto de um novo normal, como se o que a gente vivia era normal, e agora a gente vai dar uma nova característica para essa normalidade. Nós nunca vivemos um estado normal, e nem podemos construir uma normalidade que a gente não conhecia. Então, nós precisamos viver hoje um normal.
aquilo que é básico para uma sociedade, para a humanidade, para esse ser humano de carne e osso que vive neste planeta. Agora, nós temos aqui ferramentas que podem nos ajudar, que são as ferramentas clínicas. E nós não queremos usar essas ferramentas. Nós queremos nos curar simplesmente com o advento da espiritualidade. É como se a gente quisesse colocar essa espiritualidade em teste. Se eu estou assim, então me cure. Não é assim. A ferramenta dos médicos foram dados para isso, para gerar equilíbrio nesse corpo físico e espiritual. Rita de Cássia às vezes diz, se a gente está em um desequilíbrio, e existe uma medicação para reequilibrar, então você tem que tomar aquela medicação, porque seu corpo está faltando. Peter Liu também, que é um médico holístico, ele diz isso. O corpo está precisando de substâncias que vão te desequilibrar. Você pode buscar os remédios naturais, as alternativas, os alopatas, os homeopatas no lugar dos alopatas. Ao direcionar nossos olhos para uma nova perspectiva, mais otimista e equilibrada, depositamos mais fé, amor fraterno, a compaixão em nossas ações, diminuímos consideravelmente a possibilidade de sofrermos com o estresse e a ansiedade, ou de fazermos péssimas escolhas, que terão muitas dores de cabeça no futuro, e cometer erros de julgamento, por exemplo. Então, quando você tem um novo olhar, não é? Para direcionar sua vida para outros lugares, para outras atividades, você tem a possibilidade de sofrer, de não sofrer com esse estresse, não é? De sofrermos menos com isso, diminuir esse sofrimento, porque também a gente tem a ilusão de que está nessa terra e é para não sofrer. Eu estou aqui, mas eu não posso sofrer nenhum impacto. Não, eu estou aqui e esse sofrimento que eu estou vivendo vai me fortalecer para um próximo e lá eu já vou saber como lidar, então eu vou sofrer menos. A cada dificuldade, eu sou um aprendiz e preciso reproduzir esse aprendizado, não é? Essa informação, transformando ela em conhecimento e aprendizado. É uma sequência de potencialidades que a gente vai adquirindo a partir das dificuldades e a partir também das coisas boas, dos nossos ganhos. Então, a gente precisa vivenciar isso. O que é espiritualidade? Essa é uma questão importante, né? A gente precisa saber se espiritualidade é o espírito, se é a força da natureza, o que é espiritualidade. Esse substantivo feminino tem sido amplamente estudado em seus significados diversos. Espiritualidade, uma busca particular e constante por algo que dê um novo significado para a vida. É algo particular, não é algo que vai ser dito, feito por alguém, produzido para eu usar na minha vida. Como eu vou viver isso? Não é? Como é que isso vai ter impacto? Um novo significado é para mim. Aquilo que pode me levar para um salto qualitativo, pode não levar Gilmar, pode não levar Lino, pode não levar Aleda, pode não levar Ana, pode não levar Floriano, porque cada um tem sua particularidade, suas especificidades, seu jeito de ver o mundo, sua cultura, como é que foi formado, quais são as suas crenças, seus valores. Para além das coisas materiais, a partir de uma experiência transcendental que potencializa a prática do amor fraterno, da paz e compaixão, reconduzindo o ser humano ao caminho da felicidade e harmonia. Mas isso não é para você produzir para o outro. Isso é para você vivenciar, é um novo significado na sua vida.
E nós queremos o aprendizado para poder exercer um significado na vida dos outros. Então, eu aprendi isso, imediatamente eu vou passar para a Bianca. Aprendi não, eu tive a informação, ainda não transformei em conhecimento nem aprendizado, mas logo eu vou passar para a Bianca, porque eu acho que Bianca precisa ter a informação, transformar em conhecimento e aprendizado e prática. Sim, eu só parei na informação. Eu não exercitei ela na minha vida, eu não sei o tamanho da dificuldade que é para transformar minhas invirtudes em virtude, para eu poder estar exercitando esse amor fraterno e essa paz e essa compaixão por mim, porque eu preciso ter compaixão por mim, eu preciso saber as minhas dificuldades, as minhas competências e as minhas impossibilidades, para não forçar este corpo, esta mente e esse espírito encarnado para aquilo que ele não tem condição de fazer hoje. Ah, Márcia, então ele não progride? Progride sim, mas eu vou, de forma didática, pedagógica e amorosa, buscar os caminhos para essa progressão. Ela também está ligada ao entendimento e aperfeiçoamento do próprio indivíduo. Então, essa espiritualidade é isso. Eu vou me aprimorar. Eu estou vivendo coisas, estando no estado de coisas, que a partir disso, o meu aperfeiçoamento e meu aprimoramento, ele vai se dar, não é? Tal busca ainda está diretamente ligada à reconexão com algo maior, nem sempre visível aos olhos, seja ele Deus, uma força da natureza ou simplesmente o seu eu interior. Porque para eu ter essa conexão a partir da minha espiritualização, da minha espiritualidade com esse algo maior, não precisa ser desta, daquela ou daquela religião. A religião, esse religar com esse ser superior, sou eu que vou fazer. E eu posso fazer com o meu próprio eu superior. Porque eu também tenho, ele está dentro de mim, ele coexiste comigo. Em seu artigo Tudo é Espiritual, o jornalista Paiva Neto explica. Pode parecer, algumas vezes, a certos leitores ou leitoras que eu não entenda espiritual, eu não entenda o espiritual e religioso como sinônimos. É que no campo mais elevado das ideias, deste modo, geralmente não são. Pelos conceitos humanos, religião é aquilo que todo mundo compreende tal como tal. Apenas religião. Isso é aquilo que se enquadra numa respeitável tradição de fé. Religião é você ter um lugar para ter uma prática desse contato com Deus. E é só. E tem um lugar, tem um rito, tem um livro, não é? Mas chegará o dia em que qualquer um poderá alcançar, pelo entendimento devido, que, como já lhes afirmei, tudo é espiritual, não somente na esfera religiosa, como também na política, na filosofia, na ciência, nas artes, na economia, no esportivo, na vida doméstica, na vida pública e assim por diante. Nós vivemos um ato espiritual o tempo todo. Eu preciso estar ligada com essa amorosidade, com essa fé, com esse carinho, com essa afinidade com pessoas, com coisas, com ideias. Isso é um ato espiritual. O ato religioso seria levar tudo isso para um lugar e lá nós estando juntos, ter um momento de elevação de pensamento ritualístico. Então, o que é espiritualidade? Quais as vantagens de se desenvolver esse lado espiritual e o quanto esse desenvolvimento pessoal ajuda na resolução de problemas do cotidiano? Então, quais são as vantagens? Tem vantagem de desenvolver esse lado espiritual, esse lado perceptivo, esse lado mais sensível? Ou eu vou viver a minha vida inteira nesse lado mecânico,
dívida, problema, resolução, encaminhamento. E cadê o momento de você poder cuidar de você mesmo? Hoje eu falava com um amigo, Otávio Santana, presidente da Ânima, e ele disse, minha vida profissional, ele é advogado, presidente da Ânima, consultor, ela só se resume até sexta-feira, às 18 horas. Depois das 18 horas, eu sou Otávio Santana. Então, até segunda, às 8, eu só sou Otávio Santana. Eu não discuto trabalho, eu não penso trabalho, eu penso no meu relaxamento, eu penso em revisitar meus amigos, em conversar com meus amigos, em bater papo, em falar de outras coisas. E eu disse, gente, isso é uma grande sacada, porque a gente é o profissional segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, não é? A gente não tem hora para desconectar, porque a gente acredita que o outro vai morrer se a gente não der a resposta domingo, segundo, domingo, sábado, de noite. O outro não vai morrer. Quem vai morrer somos nós que perdemos a força transcendente que pode nos impulsionar a agir no bem. E, ao cultivar essa força, mudando essa frequência vibratória, nos ligamos a pensamentos, discursos e ações do bem, trazendo para perto de nós amigos visíveis e invisíveis que estão sintonizados nessa mesma vibração e nos afastamos de qualquer energia negativa que possa manchar nossos pensamentos e nossas ações. Percebe o que ele disse tem razão de ser? Se eu fico conectado 24 horas com o trabalho, com a dificuldade, com o resolver, quem é que vai se associar a mim, encarnado, pessoas que têm essas mesmas dificuldades, essa mesma afinidade, não é assim? Então, quem vai ligar para você é porque tem um problema. Porque você atrai isso. Quem vai te mandar um e-mail, um zap, ou uma fala no Instagram, numa rede social dessa, é pessoas que têm essa mesma afinidade, essa mesma necessidade de estar sendo pressionado por si mesmo para viver constantemente em pressão social. E aí, quem são os amigos espirituais que vão estar nos rodeando? Esses aflitos que ainda eram do comércio, da indústria, da tecnologia, que desencarnaram e que ainda estão nesse pique. E às vezes a gente pensa, poxa, eu tô tão ágil, eu venci a noite com facilidade para fazer essas coisas, porque você está com os seres que não pararam ainda para poder redimensionar a vida deles no mundo espiritual. Eles ainda estão procurando energias vibratórias igual a dele para dar sequência. Por conta disso, ao cultivar a espiritualidade no dia a dia, estaremos mais fortalecidos e nos preparando para lidar com todas as questões da vida, problemas profissionais, familiares, de saúde, e a gente acha que é o contrário. Quanto mais eu me afasto da espiritualidade, de pensar, refletir, meditar, entrar em contato com esses seres, não é, magníficos, a gente acha que está dando conta da família, que está dando conta das demandas. Não estamos dando conta de nada. É uma falsa impressão de segurança. Lembram quando o sistema quer nos iludir? Põe 2 policiais rondando sua rua. Quando ele chega lá, alguém morreu cá. Quando ele volta para cá, alguém morreu. É uma sensação de... E aí você sai e diz, não, agora estou segura. Ou então uma viatura está rondando aquele bairro e você diz, não, agora... É uma falsa sensação de segurança. Você responder a todo mundo, está pronta para todos e tudo, em todas as horas, menos pronta para você, significa que você está lançando na sua mente, no seu consciente e inconsciente, uma sensação de que você responde, de que você é uma pessoa que cuida. Você não cuida de você, eu não cuido de mim. Como é que a gente vai cuidar de pessoas? Como é que a gente vai cuidar de gente? Quantos faltam, Sâmia? Eu me ajustar na hora aqui.
quero entrar na tela inteira. Só um minutinho. Não, tudo bem, deixa lá. Então, encontrar... 10 minutos, Márcia. São 11. Faltam 4. Você tem Pronto, 10 então, minutos. pode botar a paz interior aí. 3 minutos, Eli? 10. Ah, certo, vamos lá. Encontrar a paz interior. A busca constante por um novo sentido, que nos leve a encontrar outros significados e interesses na vida, podemos alcançar a tão desejada paz interior, capaz de tranquilizar nossa mente e acalmar nosso coração. Gente, paz interior não significa que eu não vou ter problema, que eu não vou ter dificuldade, que meu processo no cartório vai emperrar, que a minha conta bancária bateu um cheque, que eu pensei que tinha o dinheiro e não tinha mais, e foi devolvido, e a pessoa está me ligando de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso desenvolver a minha paz interior para passar por tudo isso e nada disso me fazer mal. Não significa que eu vou negligenciar. Não, eu vou atender cada demanda, uma de cada vez. E vou atender aquelas que eu posso. Porque aquelas que eu não posso já está resolvido. A gente já pensou nisso? Eu não tenho como resolver minha demanda com Sâmia. Pronto. Dei um cheque a Sâmia, aí os outros cheques entraram, eu recebi um saldo que parecia que tinha, depois não tinha, e agora eu só vou poder resolver isso no mês seguinte. Já está resolvido. Então, eu vou ouvir o desaforo mesmo de Sâmia, dela me dizer que eu sou caloteira. Ela pode não entender que foi um erro de projeção contábil. Ela tem todo o direito. Eu só não tenho o direito de enlouquecer, morrer, me suicidar, porque Sâmia está dizendo a verdade dela. Sâmia não recebeu dinheiro, gente. Você quer o quê? Que ela se conforme? Ela também tem outras questões, outros problemas, que ela também vai ter que dar satisfação a outras pessoas. Então, o que vier de Sâmia, eu tenho que receber de forma natural. Mas Sâmia, toda vez, igual a telemarketing, quando ela me cobrar, eu vou dizer a ela, Sâmia, realmente você tem razão. Só que eu não tenho condição de resolver isso agora. Igual a telemarketing, quando pergunta de novo, Sâmia, realmente você tem razão, mas eu não tenho condição. Porque não adianta a gente se desesperar por aquilo que não vai ter solução. Então, você aperta a sua mente, vai apertar a mente de outras pessoas, vai entrar naquele nível de desespero e de desequilíbrio, e nunca mais você paga a Sâmia, porque você vai ter que comprar remédios antidepressivos que eles custam 300, 400, 500 reais. Então, o dinheiro da criatura você nunca mais vai ter. Não é? Então, é importante a gente pensar nisso. A espiritualidade oferece instrumentos poderosos e eficazes para a solução de qualquer problema. A gente já ouve isso no Grupo Espírita Amor, Esperança e Caridade, de Ogum Sete Espadas, de Maria Braseiro, de Esmeralda, de Maria Cecília, dos nossos médicos, doutor Franklin, doutor Neiva, doutor Bezerra de Menezes, Maria Cecília e tantos outros, Chantra, Rubi e Coral. A oração, por exemplo, tem um objetivo de fortalecer o espírito do indivíduo, contribuindo para o enfrentamento de desvios, de desafios e para o equilíbrio mental e espiritual de quem a realiza. A oração. Mas a gente não tem tempo de orar, porque a gente está envolvido com a dívida, com o enfraquecimento, com a doença, com a falta eu queria comer carne, mas só tem frango. Então, a gente está envolvido nessas coisas, a gente não tem tempo de orar, porque a gente também acredita que a oração precisa ser dogmática, não é? Ela precisa ter um formato, ela precisa ter um ritual para ela ter eficácia. E é meu contato com essa ligação transcendental. É o meu falar interior para este exterior, para essa consciência suprema. É fazer esse exercício da espiritualidade do ser.
E a gente não faz. E é simples, não custa nada, gente. É um antisséptico, é um analgésico, é um antidepressivo, é alimentador, porque até mesmo para aquilo que é orgânico, a sua necessidade orgânica, a fome, se você faz essa oração com a devida energia, ela também te alimenta. Então, a gente não tem esse exercício. Nós aprendemos uma oração decorada na infância que a mãe fazia muito rapidamente, porque ela não tinha tempo de fazer uma reflexão junto conosco para esses seres superiores, não é? Então, a gente aprendeu a fazer ela muito rapidinho antes de dormir, e agora, como a gente tem um mundo materializado, materialista, consumista, a gente ora e cai. Como diz Rita, que nem uma pluma. Não consegue nem saber se concluiu ou se não concluiu essa oração. Allan Kardec comenta no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo sobre a eficácia da prece. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A gente pode alcançar com a oração outras dimensões. Nós podemos buscar parceiros. Sâmia é especialista nisso, ela fez curso junto com Bianca, um curso de um nome espetacular, não é? Eu não sei dizer, mas depois ela faz esse comentário, que é de buscar parceiros, de conquistar pessoas, não é isso? Não é? Que vocês aprendem a mostrar o que vocês têm, o talento que vocês têm, para o outro estar com você, trabalhando nessa parceria. Mas a gente não faz isso com os espíritos. Nós não fazemos isso com os seres de outras dimensões e só precisa usar o pensamento disciplinado. Complementa quando o papel da oração, quanto ao papel da oração, na questão 659 do Livro dos Espíritos. Fazer prece a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Qual é o expert do ser humano? Pedir. A prece de pedir é aquela que nós fazemos com maior facilidade. A gente pede para a gente, pede para os outros, e quando a gente conquista, a gente esquece do agradecimento. A gente não vibra o agradecimento tanto quanto a gente vibra a dor. André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, também destaca o poder da oração como eficiente antídoto contra males. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação, semelhante estado psíquico, descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Gente, com a oração, a gente consegue descobrir o que nós somos e o poder que temos. E por que a gente não exercita? Porque esse mundo material, a gente está aí deixando ele tomar conta. E agora eu quero ouvir vocês. Aí vocês podem levantar o dedinho, que ele vai liberando aí. Espiritualidade no mundo material. Diante de tantos benefícios, é possível cultivar a espiritualidade em um mundo tão preso ao que é material? Quero ouvir vocês. Quem quiser falar, levanta o dedinho para ele liberar. Eli, o povo está brigando para você liberar, né? É porque eu não libero, eles se liberam tocando na tela e abrindo... Mas eles estão brigando uns com os outros aí, a gente está percebendo. Então eu vou sair da rinha. Espera aí. Nayara falou aqui, ninguém levantou a mão. Nayara, minha filha. Geração de outra geração. Né, Nayara? Nayara assistindo isso, viu, minha gente? Nayara está assistindo isso.
Por favor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, formadora da nossa pátria. Boa noite. Vejam só, a gente tem que interpretar bem legal esse questionamento. Diante de tantos benefícios, é possível cultivar a espiritualidade em um mundo tão preso ao que é material? É para a gente refletir mesmo, minha gente. Vejam só, a gente não pode separar uma coisa da outra, não. Até por mais que a espiritualidade, ou que a materialidade, ela seja imperiosa em nossa vida, por mais que a gente não consiga viver sem essa coisa do material, a gente também não consegue viver sem o espiritual, não. Né? Até porque faz parte mesmo. E a gente começa a se perceber, por isso que na verdade, o toque maior é o autoconhecimento, que aí você começa a perceber, você mesmo, você enquanto pessoa, se você ficar alheio a tudo isso, você fizer uma meditação, por exemplo, as pessoas têm uma dificuldade terrível de fazer meditação. Eu sempre digo que eu comecei com a materialização. Eu materializei o meu sonho de uma casa varandada, uma casa centralizada, onde, ao redor, eu tinha que ter liberdade. Então, comecei com material, mas eu comecei a pensar. Estar com essa espiritualidade é você fazer isso, é você parar para pensar em você, no seu sentimento, em você ter algo acima de tudo isso, que por mais importante que seja, vai te dar essa, vamos dizer assim, eu usei o termo outro dia para falar disso, suportabilidade. Porque se você parar para prestar atenção, com tudo que você tem, você ainda não está satisfeito. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre. Mas a espiritualidade, ela te ajuda. Você vai buscar ela, embora talvez você não veja, você não sinta, você não ouça, você não perceba, porque, na verdade, você não tem a visão voltada para você mesmo, porque se você tiver, você vai ver que você faz tudo isso naturalmente, mas digamos que você não se percebeu ainda, que você não esteja, assim, vamos dizer assim, materializando todos esses processos que eu falei, mas você sabe que tem algo que é diferente de tudo isso que você vê, que você pega, que você sente. A espiritualidade não pode estar separada do mundo nosso. Mesmo quando a gente, e principalmente quando a gente está na dor, então, que a gente vê que tudo que é material não vai suprimir tudo o que a gente precisa naquele momento. E aí, o lance da espiritualidade é muito forte, muito forte. Quando você está muito satisfeito, muito alegre, você conseguiu algo que você queria, e aí você olha e você tem tudo que você queria, mas uma vontade de agradecer, você sabe, até não sabe a quem, ao quê, mas você sabe que tem algo ou alguém que está ali perto de você e que você está te dando alguma, vamos dizer assim, um suporte para que você tenha conseguido aquilo tudo. Essa espiritualidade está sempre perto. E é tão fácil falar com ela, como você falou da oração aí. Ela é tão importante, e você não precisa decorar nada, sabe? Uma das orações que eu acho mais lindas, né, além do Pai Nosso e da Ave Maria, que eu acho muito lindo também, é a prece de Cáritas, né? E a Salve Rainha. Mas veja só, é muito linda, e se você prestar atenção como ela se dirige a todas as pessoas, a você mesmo e todas as pessoas nas suas necessidades, é espetacular, não tem nada material que comprove isso. E aí, se você parar, é espiritual. E se você
parar para se ver, seu sentimento, quando você está alegre, quando você está agradecido, você sente que não é o material, é o espiritual. Então, não tem como você não cultivar essa espiritualidade, mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba dizer como ela é, mas você está, sim, em contato com ela, mesmo preso no mundo espiritual. Desculpe, no material. E é interessante, né, Rita, que essa espiritualidade, ela não é o espírito, não é o indivíduo, é o seu sentimento por isso, é a sua complementariedade nos dois mundos, a sua intencionalidade, sua vivência nisso, são os seus sentimentos, as suas qualidades, as suas virtudes, as suas invirtudes, que está ali sendo fortalecida. Diga, Gilmar. No meu ponto de vista, a resposta é sim, porque a prosperidade também faz parte do adiantamento espiritual. É uma força de evoluir, é uma evolução, né? Usar a sua força de atração também para conseguir as coisas, também com essa força interior nossa que é a espiritualidade. Com certeza um sim. Quem mais? Só mais um. A gente ainda tem 2 slides aí. Mais alguém? Então, vamos passar, né, Samir? Algumas sugestões... Obrigada, viu, gente, pela contribuição. Algumas sugestões práticas para melhorar atitudes e incrementar comportamentos. Autocompaixão. Precisamos ter um cuidado conosco. Precisamos nos amar. Precisamos cuidar de nós com compaixão. Nos apoiar nos nossos erros, nas nossas dificuldades, valorizar os nossos ganhos, ser realmente cuidadores de nós mesmos. A gente, não, às vezes, não valoriza os nossos ganhos, aí você ganha algo, você foi promovida, você diz, e fica com medo, com vergonha de publicar isso. Não, eu consegui. E não foi por mérito, não, foi por esforço, por trabalho. E isso lá na frente me deu a oportunidade de disputar, de estar naquele lugar. Então, a gente não tem que ter vergonha dos nossos sucessos ou dos nossos fracassos. A gente vai viver cada um deles dentro da nossa potencialidade, aprendendo com eles e nos perdoando se a gente cometeu algum erro no percurso. Mudar sua frequência vibratória. Lá no Evangelho, a gente vai encontrar que a gente tem espíritos que vão estar conosco por simpatia. E qual é a simpatia que você está distribuindo? Qual é a vibração que está atraindo? Não é? Orar. É imprescindível, com as orações que Rita citou, com aquelas que você tem de crenças, ou aquelas que brotam do seu coração. Compaixão nas relações. As pessoas erram, elas não são perfeitas, elas não são você. Graças a Deus que ninguém é Márcia. Imagine tantas Márcias aqui me assistindo, não ia dar, porque tem muito defeito em Márcia, tem muita impropriedade em Márcia, mas tem muita qualidade em Márcia. Mas eu preciso das qualidades e dos defeitos do outro para poder sobreviver, para poder viver melhor, para poder criar as minhas outras identidades, não é? Estabeleça fronteiras no espaço virtual. A gente precisa dizer não a tantos vídeos, a tantas informações nesses espaços virtuais. O que é que eu preciso ver? O que é que eu preciso saber? Até que horas eu preciso ver? Pense nisso. Utilize a espiritualidade como busca pessoal por respostas compreensíveis para questões existenciais da vida. Seu significado é a sua relação com o sagrado, que podem ou não levar a resultar do seu desenvolvimento de rituais religiosos e formação de uma comunidade. Eu posso ter esse contato, eu posso ter esse contato, eu, Rita e Nilzete. Eu posso ter esse contato, eu, Rita, Nilzete e Denise.
Mas eu posso também ter esse contato comigo mesmo e essas forças superiores, não é? Por favor. Aqui tem o exercício da espiritualidade, não é? E aí a gente tem algumas informações que eu acho excelente, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui na minha apresentação chegar nela, porque aqui a letrinha tá bonita, né? Os meus 16 anos para fazer essa leitura. Deixa eu ver aqui. Quer que leia, Márcia? Menina, a moça botou para lá, vá, diga. Espiritualidade inclui a fé, o exercício espiritual e o estilo de vida do cristão. Trata-se, portanto, da vivência da fé sobre as condições da vida cotidiana, abrangendo as dimensões individual, familiar, comunitária e social. Isso é o novo dicionário de teologia. Condições de sua vida. É de acordo com as suas condições, gente. Você não pode ter uma experiência de espiritualização do ser como Rita. Porque Rita é modelo e guia na Terra, não é? Jesus é o outro modelo e guia, e Rita é modelo e guia, porque às vezes a gente quer seguir essa forma de ter contato com a espiritualidade, mas é da forma, aqui, ó, condições da vida cotidiana de cada um. Por favor. O exercício do perdão não é somente uma questão espiritual, ética e moral, mas também de saúde mental e emocional para todos os envolvidos. Soraya Rodrigues de Aragão. Saúde mental é o exercício do perdão, gente. Então, a gente está enlouquecendo porque a gente não se perdoa, consequentemente, a gente não perdoa ninguém. Se a gente não se perdoa, vai perdoar o outro como? Se eu fico me culpando o tempo todo que não foi bem, que eu podia ter sido melhor, que por que eu fiz dessa forma, eu vou cobrar o outro nessa mesma dimensão. É 70 vezes 7, perdoar. Isso, essa é uma frase de Esmeralda, né, Rita? E que Cíntia, cadê ela? Ela está aí? Cíntia? Ela não quer falar. Essa é uma frase que Cíntia é a que mais se identificou com isso, porque ela questionava esses 70 vezes 7. Ô, gente, me perdoe, a tecnologia, tô apertando o lugar aqui, não queria aparecer para falar, me desculpe. Ainda mais nesse assunto, né, Cíntia? Pois é, né? E aí ela descobriu que é o 70 vezes 7 de cada coisa que você não perdoou. Não é uma coleção de coisas na pessoa, não. Imagine isso. E esse 70 vezes 7 começa com você. Eu começo comigo para poder exercitar no outro. Por favor. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Chico Xavier. Exercício espiritual, gente. É fazer, ter uma ação. Rita sempre fala disso, né? Ter uma atitude, que é tomar de uma ação. Então, é preciso que a gente tome de uma ação para esse exercício da sua espiritualidade. E exercitar a espiritualidade não é só estar distribuindo coisas, participando de feiras de saúde, de não sei o quê, subindo e descendo com doações. Você precisa exercitar essa espiritualidade com você, dando a você a oportunidade de viver isto com o pensamento, com as ideias, com as suas virtudes, com as possibilidades que você pode dar ao outro, dele dar salto qualitativo. Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente fazendo o exercício da higiene mental para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Repouso da mente. A gente precisa dormir, né, gente? A gente precisa ter lazer, a gente precisa namorar. Passando a pandemia, precisa beijar na boca, precisa ter o toque, o carinho, a afetividade, sentir arrepio na pele, não é? O beijo no pescoço,
a mão e o afago. A gente precisa repousar esse corpo e essa mente. E para isso, a gente precisa fazer isso com outras coisas. Não é o trabalho que vai nos dar. Hein? Apoiado. Apoiado, não é? Disso tudo. Pois. A gente não pode viver o tempo todo mecanicamente, dando resposta. Não, eu posso passar num dia sem dar resposta a nada. Não sei, não quero saber. Eu vou para a aldeia hippie lá em Arembepe, eu vou andar descalça no rio, eu vou subir as dunas, eu vou sentar e ver o pôr do sol. A gente precisa se permitir isso. Por favor, Sandra. Foi? Ai, que bom, pensei que ainda tinha mais. Mas obrigado, viu, minha gente, pela atenção. Eu falei tudo isso para Márcia Bispo, em primeira mão e em primeira linha, não é? Márcia Bispo já ouviu isso ontem de noite, já ouviu quando eu estava captando os materiais para trabalhar, porque Márcia Bispo precisa de revolucionar a sua vida antes de querer revolucionar a vida de tantas outras pessoas. Eu preciso me amar para poder ter amor para dar às outras pessoas. Eu preciso cuidar de mim para poder ser cuidadora de pessoas, para poder distribuir para o outro aquilo que eu me dou em abundância. Então, essa palestra foi para Márcia Bispo, para ela ter consciência de que, enquanto educadora e terapeuta, ela precisa agir como educadora e terapeuta na sua própria vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos leve a uma reflexão profunda para que a gente possa ser cada dia melhor para nós mesmos. Obrigada. Para todos nós. Eli, depois acho que Maurício tem alguma coisa para falar. Depois de você, eu acho. Muito obrigada, viu, gente? Márcio, então ele pode falar, porque eu já vou colocar a oração da família. Cadê ele? Oi, estou aqui. Estão ouvindo? Estamos. Boa noite a todos. Só um recado mesmo, que na sexta-feira agora, dia 25, às 19 horas, nós teremos uma live no Instagram da nossa digníssima Márcia Bispo. Como convidado teremos Rinaldo Lemos, com o tema Religião e Cidadania. Contamos com a participação de todos. Quem puder compartilhar e marcar presença lá. O Instagram é @mmarciabispo. Esperamos vocês lá. Sexta-feira, 19